Muito bem, eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. Essa semana eu fui viajar e eu sentei do lado de um senhor muito comunicativo, falador, né? Eu não sou muito de falar, eu falo pouco, viu, gente? Né? Às vezes dá a impressão que eu falo muito, mas falo pouco. Né? Lá em casa quem fala muito é a Adra fala bastante. A Adra fica brava comigo, porque a Adra fala, e eu digo assim, é mesmo? Sério? De vez em quando sai um nossa senhora não, só nossa, viu? Né? Então ela fica brava. Eu não sou muito de falar, com pessoas estranhas assim que eu não conheço, é mais difícil ainda. Mas um senhor muito educado, muito conversador, né? A pessoa que fala bem e conversa bem e é educada, assim, dá gosto de conversar, né? Ele começou a falar e hoje é impossível você não entrar no tema da política, né? E aí ele disse assim, olha, eu vou dizer algo para você, né? Se o candidato X ganhar essas eleições, ele disse, vocês vão ter que rezar muito. Ele usou a expressão rezar, né? Eu nem corrigi, né? Vocês vão ter que rezar e rezar muito. Porém, se o candidato que vocês apoiam e tem como melhor ganhar, vocês vão ter que rezar. Ele disse isso. Ele disse, independente de quem ganhar, vai ter que haver mudança. Vai ter que ter transformação. Vai ter que mudar alguma coisa. Porque um país só vai para frente se houver mudança. Eu fiquei pensando nisso e nessa manhã eu vou falar a respeito de mudança. E o tema da ministração é Em Busca de Mudança. E mudar não é fácil. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Que carta que é essa? Romanos capítulo de número 7, versículo de número 14, até o versículo de número 25. E nós, nessa manhã, pedimos ao Senhor que nos ajude a entender que mudanças são fundamentais para aqueles que querem crescer. Diz assim a palavra de Deus, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Quem está falando isso, gente? Quem? O apóstolo Paulo. Olha como Paulo, gente, ele é muito sincero. Né? Inclusive, a Bíblia é um livro, em todos os sentidos, interessante, né? Porque a Bíblia não esconde as fragilidades dos seus escritores. Né? Então, a Bíblia é muito transparente. Então, Paulo está aqui rasgando a alma e falando a respeito da luta contra o pecado. Então, vamos ler de novo 14? Volta 14 para mim, por favor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Gente, olha como que é difícil. Olha como que é difícil mudar. Mudar é necessário, é fundamental, mas é difícil. Olha o que Paulo está dizendo. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Parou aí? De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo, eu tenho prazer na lei do Senhor. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, ou no meu corpo, ou na minha carne. Miserável homem que eu sou, quem me
livrará do corpo desta morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Damos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Parece ser um texto muito complicado, mas não é. Paulo está falando a respeito da sua luta pessoal, da sua batalha contra o pecado. Ele está dizendo assim, que mesmo tendo o entendimento das coisas que são boas, daquilo que é bom e daquilo que ele tem que fazer, é uma luta constante, ou seja, ele tem uma luta constante com a sua carne para o quê? Fazer aquilo que é certo e não fazer aquilo que é errado. E fazer aquilo que é errado é o que nós chamamos de pecado. Então, mudar não é fácil. Fazer as coisas que são certas, corretas e de conformidade com a palavra de Deus não é algo fácil, é uma luta constante, e eu sei que você sabe e também entende a respeito disso. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesta manhã, podermos ouvir a sua palavra, Pai. Ouvir, ó Pai, a expressão do coração do apóstolo Paulo registrado nesse livro, nessa carta, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que a pessoalidade do autor nos ajuda e nos ensina muito a compreender, ó Pai, que nós também somos sujeitos, ó Pai, à mesma batalha, à mesma luta. Que nós também, ó Pai, na intenção de mudar, nós vamos sim termos que encarar a nossa realidade de vida e batalhar para que nós façamos o bem que está contido nos princípios da sua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. As pessoas, elas querem mudança. Todos nós temos o desejo de mudar. Porém, mesmo com o desejo de mudar, nós temos uma tendência de fazer sempre do mesmo jeito. Fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Lá em casa, se nós formos pedir uma pizza, sabe o que é pizza, né? Pizza. É assim, gente, vocês já pegaram um cardápio de pizzaria? Para você ler aquele cardápio inteiro, acho que vai levar umas 2 horas mais ou menos. O tanto de possibilidades que existe de sabores, de montagens, eu não sei o que dizer em relação, né, à pizza. Mas se for em casa, e nós formos pedir pizza, nós não temos o costume, mas se for, é muito simples. Né? É meia portuguesa, porque a Adra gosta de portuguesa, e meia mussarela, porque eu sou muito original, e é a que eu mais gosto. Então, apesar de ter ali, gente, um monte de opções, nós temos uma tendência do quê? De fazer as coisas do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não gostamos. A mudança é algo que, em primeiro momento, nos desafia, e todo desafio nos gera um certo incômodo. E eu penso assim, se eu gosto da pizza de mussarela, né, por que eu vou me arriscar? Não é? Porque eu vou me arriscar. Se a Adra gosta de português e as crianças não tem muita opção, tem que gostar disso também, não é porque eu vou me arriscar. Né? Mas não é só na questão de comida. Né? É na nossa vida como um todo, gente. Nós temos uma tendência sempre de fazer as coisas da mesma forma. Nós queremos mudança, e eu sei que você entende, né, que você precisa, nós precisamos mudar. Isso é algo sabido, mas quando nós colocamos isso em prática, nós vamos perceber, você vai perceber que você tem uma tendência de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. É o mesmo caminho que você pega para o serviço todo dia. Né? Você vai no supermercado, você pega as mesmas coisas, é o mesmo tipo do feijão, o mesmo tipo do arroz, é o mesmo óleo, é o mesmo jeitinho, até o jeito que você percorre, né, as prateleiras do supermercado, é do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente já está acostumado. Né? E quando nós fazemos isso, nós eliminamos o medo do erro. E um dos grandes problemas de ocorrer mudança na nossa vida é essa questão do medo de errar. Né? Por que eu vou mudar? Né? Se do jeito que eu estou fazendo, né, eu já estou acostumado.
se do jeito que eu estou fazendo, dentro da minha cabeça, do meu entendimento, está bom, por que eu vou me arriscar? Porque arriscando eu posso errar. E isso impede muitas pessoas de viver, ou de viverem, o ótimo que Deus tem para a sua vida. Então, Deus tem algo ótimo para a sua vida, amém? Você tem esse entendimento? Que por melhor que o seu casamento esteja, Deus tem algo melhor ainda. Você sabe disso? Meu casamento está muito bom, depois do encontro de casais vai ficar melhor ainda. Amém? Porque Deus vai produzir mudanças. E essas mudanças são necessárias. Para quê? Para aquilo que está bom, fique melhor ainda. E é sempre isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente melhore e que a gente melhore sempre. Porém, nós carregamos aí a coleção dos nossos hábitos. Né? Essa rotina que nós vivemos, né? ela nos protege, anula a questão desse medo de errar, mas ela nos mantém sempre no mesmo lugar. É aquela velha mania que nós carregamos. Alguém tem alguma mania aqui? Não, né, o pastor Vilela até deu uma risada aqui, porque uma pessoa que é cheia de mania, não, pastor Vilela não, sou eu sou cheio de mania. Todos nós temos as nossas manias, não temos? Né, os nossos hábitos, né, aquilo que protege, que nos leva para a nossa rotina. Gente, e tudo isso, de certa maneira, ou posso dizer, como um todo, não é ruim. Nós precisamos ter, sim, a nossa segurança, nós precisamos ter, sim, as nossas rotinas, são importantes. Porém, se você quiser mudar, você vai ter que sair do seu lugar comum, você vai ter que se arriscar, você vai ter que perder esse medo de errar, você vai ter que deixar um pouquinho a coleção dos seus hábitos, um pouquinho as suas manias de lado, para poder se arriscar na vida. Mas isso é só para aqueles que querem viver o ótimo de Deus. Se você quiser ficar no seu natural, pastor, eu estou bem, eu estou bom, estou vindo na igreja, graças a Deus, estou indo na cela, estou fazendo discipulado, vou manter assim, que bom, isso não é ruim. Mas Deus tem mais do que bom para a sua vida, Deus tem algo ótimo. E o que acontece também, gente, é que essas manias e esses hábitos, esse medo de errar, quando ele é em demasia, domina a nossa vida, isso passa a ser algo prejudicial, sabia disso? Quando um hábito, uma mania, ou esse medo de errar, ou quando a gente evita certas mudanças na nossa vida, isso passa a ser até uma doença, e que acaba dominando a nossa vida como um todo. Por exemplo, tem pessoas que vivem desempregado, entram no emprego, sai do emprego, entra no emprego, sai do emprego, entra no emprego, entra de um, sai no outro, entra no outro. Por que isso acontece? Né? Quando você conversar com a pessoa, geralmente é a mesma coisa. Tempo atrás eu conversava com uma pessoa, pastor, sabe, parece que tem uma maldição sobre a minha vida. Né? Que maldição que é essa? Eu não consigo parar emprego nenhum, mas me conta, por que você foi mandado do antepenúltimo, porque eu briguei com o chefe, e do penúltimo, porque eu briguei com o chefe, e do último, porque eu briguei do chefe. Sabe por que você vai ser mandado do próximo? Porque você vai brigar com o chefe. Né? Ou seja, a pessoa, ela fica congelada nas suas manias, nos seus hábitos. Pastor, mas todas as vezes eu estava certo. Eu falo, você precisa começar a questionar um pouquinho a sua vida. Pastor, sempre o chefe implica comigo. Sempre implica com você. Quantas pessoas tinha na sua sessão de trabalho? Mais de 100 pessoas. Implica com você. É só com você. Nos últimos 10 empregos, é só você que implica. Ou seja, esses hábitos, essa mania que a gente tem, eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito, né? Se me cutucar, vai ouvir, né? Sabe, esse tipo de coisa que nós vamos carregando com a gente, é porque eu tenho personalidade, né? Eu não deixo ninguém pisar em mim. São coisas que nós vamos colocando dentro da nossa cabeça, gente, e vamos carregando como hábito, como mania, como jeito de ser, como característica. E de tanto vivermos desse jeito, nós vamos achando que as coisas são normais. É assim mesmo, as pessoas já estão até acostumadas comigo. Lá em casa está todo mundo acostumado com a sua grosseria. Lá em casa está todo mundo acostumado, né, com a sua mão de samambaia, o seu pondurismo. Já está todo mundo acostumado. Onde eu trabalho lá, todo mundo já sabe como eu sou mesmo. De manhã ninguém pode falar comigo porque eu fico bravo de manhã. Né? Assim, de manhã é difícil para mim. Quando eu ia trabalhar, né, eu
Eu brincava com o pessoal, falei, gente, fala baixo, porque não é possível ser feliz pelas manhãs. Eu brincava com o pessoal do serviço. Manhã é difícil, mas tem gente que é assim. Mas não é só de manhã, é manhã, tarde, noite, né, feriado, domingo, segunda, terça, quinta, sábado. A pessoa é difícil sempre. Isso já é um hábito na vida dela, ou seja, eu sou desse jeito. Usou o mundo que mude. O mundo tem que mudar, eu não preciso mudar. E quando isso é gravado dentro da nossa forma de viver, sabe o que acontece? Nós não alcançamos algo tão fundamental para a nossa vida, que é a mudança. Se nós não mudarmos, se nós não tivermos o desejo de mudar, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos viver a plenitude daquilo que Deus quer para a nossa vida. E era aquilo que aquele senhor estava falando. Ele está dizendo assim, ó, mesmo que esse candidato ganhe, que você está dizendo, mesmo se ele ganhar, tem que entender que tem que haver mudança. Porque se não haver mudança, o país não vai para frente. E eu fiquei pensando, na nossa vida também é assim. Se não houver mudança, se nós não promovermos mudança na nossa vida, sempre seremos os mesmos. Mesmo marido, mesma esposa, mesmo filho, mesma filha, mesmo funcionário, mesmo discipulador, mesmo discípulo, mesmo pastor, mesmo levita, mesmo obreiro. Seremos sempre as mesmas pessoas. E sendo dessa forma, sabe o que vai acontecer? O mundo vai mudar, as coisas vão passar, e nós vamos acabar ficando para trás. O que eu preciso, então, para não ser assim? O que eu preciso para não ser assim? O que você precisa para mudar? Sabe o que você precisa para mudar? Sabe o que nós precisamos para mudar? Você sabe o que você precisa para mudar? Quem é que sabe? Eu vou dizer. Nós precisamos nascer de novo. E foi exatamente isso que Jesus falou para Nicodemos. Coloque lá João, capítulo de número 3, versículos de número 5 e o 6. O que Jesus diz para aquele homem, que era tão inteligente, tão bem-sucedido, era um homem vitorioso na sua vida. Jesus lhe disse algo fundamental. O que ele disse para Nicodemos? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é... Sabe o que Jesus disse para aquele homem que era muito bem sucedido, tinha uma vida boa, categorizado de uma forma muito boa dentro da sociedade. Ele diz assim, olha, você precisa nascer de novo. E nós precisamos nascer também de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa se renovar. Nós precisamos mudar, gente, a cada manhã. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir em todos os sentidos na nossa vida. E o Evangelho é uma proposta exatamente disso, de mudança constantemente. Nós não podemos aceitar, né, passar um dia e repetir as mesmas coisas. Principalmente repetir as mesmas coisas erradas que nós fazemos. No dia seguinte, a nostalgia do erro do dia anterior. Nós não podemos viver dessa forma. Tem que ter um desejo muito caloroso, muito quente, muito evidente, muito forte dentro da nossa vida de mudar. Nós temos que acordar pela manhã, né, com algo dentro de nós, né, cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto de falar assim, eu não aceito chegar no final do dia do mesmo jeito, eu preciso fazer diferente, eu preciso ser diferente, porque eu preciso mudar, porque eu sei que Deus tem algo muito bom para a minha vida. Esse tem que ser o nosso pensamento. Agora, a nossa carne, a nossa natureza humana, ela sempre vai nos empurrar para o quê? Para o lugar comum, para mais do mesmo, para os nossos hábitos, para as nossas manias. Mudar não é fácil, gente. Na sua cama, você já tentou dormir do outro lado? Já tentou? Tentou dormir do outro lado? Faça uma experiência nessa noite. Os casados aí, solteiro também. Inverte, os casados, inverte. Fala assim, mulher, você vai dormir do lado desse lado, eu vou dormir do outro. Vocês não vão dormir a noite inteira. Os solteiros aí, em vez de você dormir para um lado, dorme para o outro. Em vez de você dormir de barriga para cima, durma de barriga para baixo. Quer ver uma coisa interessante?
Experimente se enxugar de um jeito diferente. Você não percebe isso, mas você se enxuga do mesmo jeito desde quando você era criança. Enxugar, gente, tomar banho, molhar, enxugar. Você se enxuga do mesmo jeito. Você começa de uma parte do corpo e termina na outra, e é sempre desse jeito, você nem percebe. Muda para você ver. Não vou começar das orelhas, vou começar do dedão do pé. Gente, você se perde inteirinho. Você se perde inteirinho. Parece que vai ficar uma parte sem enxugar. Parece ser uma coisa boba. Mas a mudança é de luta, gente. Mudança é complicado. Experimente fazer isso. Talvez você encontre uma nova forma de se enxugar mais eficiente do que aquela que você usou por décadas na sua vida. Então, a mudança vai gerar esse medo, mas é necessário. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos, que era um homem muito bem sucedido, está dizendo, você sabe que você precisa nascer de novo. Você precisa de uma mudança por inteiro na sua vida. Mas não é nascer nesse sentido, é nascer do Espírito. E aí eu quero entrar nesse assunto com vocês, que é o mais importante. Sabe que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Quer ser uma pessoa em constante evolução no Evangelho? Quer ser uma pessoa que cresce constantemente na sua família, nos seus relacionamentos? Quer ser uma pessoa que cresce aqui ministerialmente dentro da igreja? Seja uma pessoa dependente do Espírito Santo. Não existe outra forma. Não existe outro jeito de um crente mudar, se não for pelo Espírito Santo. Se não for pelo derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá a consciência de quem nós somos. Você sabia disso? João, capítulo de número 16, versículo de número 8. O Espírito Santo é quem nos convence das nossas falhas, dos nossos erros. Então, o Espírito Santo nos dá a consciência de quem nós somos. Uma pessoa me ligou esses dias, essa semana. Eu gosto muito de aconselhar. Vocês sabem disso. Pode levar uma garrafa de café, a gente vai ficar o dia inteiro lá conversando, não tem problema nenhum. Mas por telefone é brabo. Né? Às vezes mas é necessário também. Às vezes a pessoa está num momento de desespero, e a pessoa me ligou, e, pastor, eu vou me separar, e tal, e falou, aí você até troca. Né? Sabe quando você fala e você troca? Pode ligar, gente, não tem problema não, a gente está aqui para isso. Qualquer hora do dia, da noite, se for da noite, pode ligar para o pastor Brás. De dia comigo. Né? E falou, mas falou. Aí quando eu tive a oportunidade, né, de falar, né, eu disse assim, e você? Aí a pessoa falou assim, não, pastor, eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Aí eu falei para ela, você não está melhorando. Você está piorando. Você está enganada. Você está iludida. Você está achando que você está melhor, porém você não está melhorando. Você está piorando. Essa é a grande realidade. E nós não estamos preparados para ouvir isso. Nós não estamos preparados para ouvir isso. A nossa alma quer ouvir o quê? Aquilo que nos agrada. Aquilo que nos leva para quê? Para o lugar comum. Ai, pastor, mas o que você está dizendo? Eu não melhorei nadinha. Eu não falei nadinha. Mas isso que você está falando não é a realidade. Se for somar as coisas mesmo, as suas atitudes daquele ponto até agora, se for colocar um placar de erro, de acerto, você vai ver que está piorando. Você regrediu. Você regrediu dentro da igreja, você regrediu no seu casamento, você regrediu profissionalmente. Onde você está vendo melhora? Me diga onde você está vendo melhora. Ai, pastor, está sendo duro. Não, eu não estou sendo duro. Eu sei que o que eu estou falando para você, você tem capacidade de ouvir. Porque você não está aqui nessa igreja ontem, não chegou ontem aqui não. E se alguém não te falar a sua realidade, você sempre vai viver no auto-engano. Se alguém com autoridade não lhe falar a sua realidade, você vai viver no auto-engano, você nunca vai mudar. E você nunca vai mudar, sabe por quê? Porque você acha que você está bem. Você acha que você está certo e não está. Olha para a sua vida. Daqui, desse ponto para esse ponto aqui, dessa conversa para essa conversa, o que você melhorou? Me diga claramente que você melhorou. E a pessoa começa a pensar. É duro ouvir isso? É duro.
Mas isso é a única coisa que nos tira do lugar comum. Enxergar a realidade que nós vivemos. Mas sabe quando isso acontece? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá a consciência de quem nós somos. Você sabia disso? É o Espírito Santo quem nos convence das nossas falhas. Porque as pessoas têm, às vezes, medo de buscar intensamente Deus, de ouvir a palavra, de praticar a palavra. Tem medo de orar, tem gente que tem medo de orar. Eu vou orar, vai que Deus fala comigo. Não é assim? Eu vou naquele congresso lá, o congresso é muito do reteté, né? Vai que alguém, um profeta levanta lá, aponta a mão para mim e fala alguma coisa. Tem gente que tem medo. Eu vou ler a Bíblia, vai que Deus fala comigo. Tem medo de se encher do Espírito Santo. Mas eu vou dizer para vocês, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós começamos a entender quem nós somos. Nós saímos deste auto-engano. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, sabe o que acontece? Ela começa a olhar para a sua vida com um senso crítico espiritual. Peraí, quem eu sou? Quem eu tenho sido? Eu sou essa pessoa. E é o Espírito Santo que promove isso na nossa vida. E a pessoa ficou toda chateada comigo no primeiro momento. E o que eu faço, pastor? Então você vai agora orar a Deus. Você vai jejuar. Você vai se buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando você for cheio do Espírito Santo de Deus e sair dessa religiosidade, e realmente tiver uma experiência verdadeira com Deus, você vai olhar para a sua vida e você vai entender o que está de errado na sua vida. E você não vai perder o seu casamento. E tudo depende do quê? Do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tudo depende do quê, gente? De sermos cheios do Espírito Santo. Porque se não for dessa forma, viveremos num eterno auto-engano. Quem gosta de ouvir uma realidade desse jeito? Ninguém gosta. Mas é necessário. Eu conto sempre, repito sempre, aquela vez que eu fui reclamar do casamento com o pastor Vilela. Reclamei, ele foi conversar com a Adria, foi lá conversar com a Adria, ele chegou para mim, eu sempre estou repetindo isso porque foi algo que marcou muito a minha vida. Aí o pastor Vilela chegou e falou, quero conversar com você, foi conversar comigo, falou assim, Du, você é um bom marido. Eu falei, tá vendo, eu sou um bom marido. Mas o pastor falou o quê? Você só é um bom marido. Você deixou de melhorar faz tempo. Você deixou de mudar faz tempo. Gente, quer uma coisa mais doída do que isso? Quer? Você está categorizado como bom. Você está tranquilão. E de repente você percebe que aquele lugar já não lhe pertence mais. Mas está tão quentinho, bom. Está tão ótimo. Né? A categoria, a classificação boa. Né? É bom, está tudo tranquilo. Mas quando você ouve algo que vai te arrancar da sua toca, que vai te arrancar do seu conforto, não é fácil, não. No primeiro momento dói, no primeiro momento causa revolta, você fala que o outro está errado, você fala um monte de coisa. E também é normal essa reação, mas você vai buscar Deus. Quando você vai buscar Deus, o Espírito Santo de Deus diz o quê? Diz aquilo que você precisa ouvir. Por isso, o que Jesus diz para Nicodemos, diz assim, você precisa nascer de novo, e é nascer do Espírito. Jesus não diz para Nicodemos, reveja a sua forma de agir, de administrar, não, seja cheio do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, né, tem a consciência de quem ela é. Então, em vez de ficar reclamando, brigando, discutindo, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, seja cheio do Espírito Santo de Deus e você vai entender quem realmente você é. Porque a partir daí, entendendo quem nós somos, é que nós vamos ter a possibilidade de mudar. Amém? Qual é o tema da ministração? Em busca de mudança. É fácil? Não é fácil. O que precisa? Nascer de novo. O que isso quer dizer? Ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem a consciência de quem é. E quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, gente, nos ensina algo muito importante, que é o chamado domínio próprio. Nenhum amém? Amém. O domínio próprio. Sabe por que muitas pessoas têm uma dificuldade de mudar? Porque não consegue se dominar. Não tem controle da sua alma.
não tem controle do seu corpo. E quando acontece isso, junto um negócio chamado carne, e a carne ela é incontrolável. O Espírito Santo nos ensina a ter domínio próprio. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 5. Está registrado lá. O Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a ter o famoso domínio próprio, que é algo tão escasso. Eu sou assim, sou desse jeito, sempre fui assim. Casou comigo, eu era assim. Então está na hora de você mudar. Ah, pastor, na igreja eu sempre fui desse jeito. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Pastor, eu penso desse jeito. Está na hora de você renovar sua mente. Porque senão você não vai experimentar aquela promessa de Romanos. O apóstolo Paulo escreveu isso. Se você não renova sua mente, esqueça aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que vem de Deus. E renovar a mente é o quê? Mudar, gente. É mudar. Se nós não mudarmos, se você não tiver essa preocupação de sair do seu ninho, né, do seu conforto, sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar, as coisas vão caminhar, e você, infelizmente, vai ficar para trás. Isso é o domínio próprio. Sabe o que é o domínio próprio? É o Espírito Santo, ele nos dá as rédeas da nossa vida. Porque tem gente que é cheio de jogar responsabilidade daquilo que é dela para Deus. Sabia disso? Ah, é o Espírito Santo que me direciona. Então, se está certo, sou eu, mas se está errado, foi o Espírito Santo que direcionou. Já viu isso, pastor? Tem muita gente que é assim, mas não é assim que funciona, não. Você sabia que o Espírito Santo nos ensina a ter domínio próprio? Sabe o que é isso? É nós temos nas nossas mãos as rédeas da nossa vida. Sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que chega diante de uma situação, e ela está na famosa encruzilhada da vida. Olha para um lado, olha para o outro. E às vezes você sente certas dúvidas. E você olha ali, e aí você ora a Deus. Mas a escolha é sua. Porém, né, Deus nos dá o quê? A paz de seguirmos naquela direção. Quem já ocorreu isso com você na sua vida em algum momento? De você estar diante de uma situação, e você diz assim, eu não posso decidir com a minha cabeça, com a minha alma. Porque se eu decidir com a minha cabeça, com a minha alma, eu vou querer aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais fácil, o caminho mais rápido é o que eu vou escolher, então eu vou orar a Deus. Quando você ora a Deus, você vai decidir pelo caminho, você sente uma paz dentro do seu coração. Já teve essa experiência? Pessoa cheia do Espírito Santo. Mas quem decide? Sou eu, você. As rédeas da vida estão nas nossas mãos. É a gente que decide, é uma livre decisão. E quando o Espírito Santo acrescenta em nós o domínio próprio, sabe o que isso quer dizer? Que Deus está nos dizendo que nós somos capazes de decidir a nossa vida, anulando essa questão da alma, do corpo, da carne. Tenha domínio próprio. Até quando você vai ficar errando na vida e dizendo assim, é porque eu sou desse jeito? Até quando? Até quando você vai ficar magoando pessoas e dizendo assim, porque eu sou meio duro mesmo nas palavras? Até quando? Até quando você vai ficar perdendo emprego porque você gosta de bater boca? Até quando? Até quando você vai ficar anulando os dons que Deus te deu? Porque você pensa de jeito contrário, não é dessa forma. Eu não gosto da cor da igreja, eu não gosto do nome célula, eu não gosto do discipulado. Até quando? O domínio próprio, aquilo que o Espírito Santo nos dá, permite que a gente faça assim, alma, dá um tempo aqui. Alma, dá um tempo aqui. Carne, dá um tempo aqui. Então você tem esse domínio. Domínio é o quê? Ter a rédea, as rédeas, vocês estão me entendendo? As rédeas da própria vida. E aí você fala, não, pera, agora eu consigo decidir. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, né, está comigo, estou cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu assumo as minhas responsabilidades. O Espírito nos dá também
a direção correta. Sabia disso? Que o Espírito... Coloca para a gente, por favor, Carol, João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Eu gosto muito deste versículo. Isso, João 3, 8. Diz assim: o vento assopra ou sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ou de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do quê? Do Espírito. Nós estamos falando a respeito disso, não estamos? É o quê? Mudança. Para mudar precisa nascer de novo. Nascer do quê? Do Espírito, ser cheio do Espírito. O Espírito nos dá o quê? A consciência de quem nós somos. O Espírito nos dá o quê? Domínio próprio. E o que o Espírito nos dá? A direção, gente. A direção. Esse versículo é muito interessante. Existem algumas verdades dentro desse versículo. A primeira verdade é que o vento, ele sopra. O vento o quê? Sopra. O estudo do Espírito Santo, a pneumatologia, é um estudo, é a parte da teologia que só estuda as questões do Espírito Santo. E é pneuma porque o Espírito Santo é diretamente relacionado com o vento. E o vento é um movimento do próprio ar. Não é algo parado. É algo que está em constante movimento. Constante movimento. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que sopra. Que sopra. O Espírito Santo está em constante movimento. Constantemente falando conosco. Constantemente soprando na nossa vida. Ai, pastor, mas tanto tempo que eu não sinto nada. O fato de você não sentir nada não quer dizer que o vento não esteja soprando. Talvez exista uma proteção em você, que você já não consegue mais sentir a brisa do Espírito Santo tocando o seu rosto. Isso pode acontecer. Nós vamos nos protegendo, criando uma casca tão grossa, que a gente já não sente mais o vento soprar, o mover do Espírito Santo. Quanto tempo você não sente a presença do Espírito Santo falando contigo? Aquele momento que você está fazendo algo despretensioso e de repente vem algo dentro do seu coração e você começa a chorar, ou você começa a dar risada, ou vem aquela alegria que brota do seu interior que você não sabe de onde vem. Já aconteceu? Já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. Algumas vezes. Você está fazendo algo totalmente desconectado e vem um sentimento de alegria tão grande. Já aconteceu isso com você? Sabe, uma tranquilidade. É o Espírito Santo agindo, soprando em nós. E isso está se apagando dentro da igreja. A igreja, ela começou a viver, sabe como? De filosofias teológicas. Sabe, desses princípios, que não são princípios da palavra. São princípios, sabe, de estratégias religiosas. Nós vamos vivendo disso. E nós nos esquecemos que o Espírito Santo sopra. E nós precisamos estarmos expostos ao sopro, ao agir e ao mover do Espírito Santo. O vento sopra. O Espírito Santo continua soprando, agindo, se movimentando no nosso meio, porque ele é esse vento impetuoso, amém? Na sua casa, continua sendo soprado o vento do Espírito Santo. Está lá, meu irmão, onde você estiver. Você pode sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo, eu gosto sempre de dizer, é Deus habitando em nós. É Deus habitando em nós. Então sopra. Você deixou de acreditar nisso? Deixou de acreditar? Ai, pastor, mas como isso pode acontecer? Pode. Pastor vira ateu. Tem muitos por aí. Pode. Pessoas que eram usadas por Deus, sensíveis ao Espírito Santo, profetas na nossa geração, cala, deixa de ouvir, deixa de sentir o sopro do Espírito Santo. Acontece? Acontece. Mas nós não podemos deixar de compreender, de entender que o Espírito sopra, gente.
Deus está em constante movimento no nosso meio, está soprando na sua face, no seu rosto, exatamente nesse momento. Você crê nisso? Deus está agindo, e é por essa ação do Espírito Santo que é promovida a mudança. É a ação do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos de mais coragem, para fazer aquilo que Deus nos direciona a fazer, custe o que custar. Nós fazemos aquilo que nós queremos, que se alinha com o que Deus quer, mas não pode ser desse jeito. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer, independente se alinha com a nossa vontade ou não. E isso é o nível de fé que a gente precisa entender, compreender e entrar. Sopra, e sopra onde quer. Onde quer. O Espírito Santo sopra e sopra onde quer. Então, o que nós precisamos diante disso? Compreender. Ter sensibilidade às coisas de Deus. Ser sensível ao Espírito Santo, de forma que nós percebamos o mover, o agir do Espírito Santo. E às vezes nós temos que ficar quietinhos. No aeroporto tem aquele equipamento que é um dos mais antigos da face da Terra, que é a biruta. Sabe o que é a biruta? Depois vocês procuram aí no celular de vocês. Biruta. Né? No aeroporto tem a biruta. A biruta é como se fosse um cone de pano mesmo. Gente, não tem tecnologia nenhuma aquilo lá. E é o que mais ajuda na aviação, é aquele negócio. É biruta. É um mastro bem alto, assim, bem lá no altão, e é um cone. Está o Sandrão ali que trabalha no aeroporto, né? É mecânico de aeronave. Tem a biruta lá, Sandrão? Tem a biruta lá, tem que ter a biruta, gente. Né? Então está lá o vento, é um pano, um buraco no meio, com uma argola, um buraco no meio. E ela dá o quê? A direção do vento. A direção do vento. Então, quando o vento sobe, o ar passa ali, né? O vento passa dentro da biruta, e aí dá a direção. O vento está para lá, o vento está para cá. Sabe o que nós precisamos? É isso mesmo, ser um pouco biruta. Desculpa falar isso, mas você precisa ser um pouco mais doido. Nós precisamos de doideira eclesiástica. Nós vamos ser birutas em relação à palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz isso, ele fala assim: a palavra de Deus é loucura mesmo, é doideira. E isso é para confundir as coisas sábias. E está lá a biruta, lá no aeroporto. Eu desci aqui fui de Congonhas, desci aqui em Viracopos. Está lá a biruta. Ela está para um lado. Às vezes você nem está vendo o vento. Você não está sentindo nada. Mas a biruta está apontando para lá. É o Espírito Santo. Opa, é para lá. É para esse lado que eu vou caminhar. Lembra da nuvem no deserto e da coluna do fogo? É para lá. Deus está nos dando a direção sempre, gente. Mas precisa ser um pouco doido mesmo. Precisa ser um pouco doido. Qual foi a última decisão grande que você tomou na sua vida, que foi algo diretamente relacionado às coisas de Deus? Não foi relacionado à sua cabeça. Não foi relacionado ao seu intelecto, à sua forma de pensar. O vento sopra onde quer. E a terceira coisa que está nesse versículo é: você escuta, você vê, você enxerga, você percebe, você tem essa sensibilidade, você consegue entender e ver onde o Espírito Santo está soprando. Você consegue? Porque é isso que vai mudar a nossa vida. Eu encerro essa ministração dizendo que o Espírito Santo de Deus espera algo de nós. Isso é uma realidade também. Sabia que o Espírito Santo espera algo de você? E o que ele espera? O seu contato. Sabe o que o Espírito Santo espera? A sua ligação. Sabe o que o Espírito Santo espera? A sua mensagem do WhatsApp.
espiritual. O Espírito Santo espera, sabe o quê? A mensagem do Telegram. Está esperando o seu contato. E sabe como que isso é feito? Através da oração. Através da oração. Gente, olha, eu tenho 30 anos de convertido. Exatamente 30 anos de convertido. Eu já li a Bíblia algumas vezes, já estudei muito, e ensinei muito, já fui muito ensinado. Eu chego nesse ponto da minha vida, e eu vou dizer algo para vocês. Sem oração, nós não somos nada. Nada. E para não ficar esse peso desse lado, eu puxo o peso para esse lado também. Eu poderia ser muito mais se eu fosse mais de oração. Eu poderia ser muito mais se eu fosse mais de oração. Ao longo desses 30 anos, talvez eu pudesse ter orado mais e até ter diminuído o ritmo de leitura da Bíblia. Eu falo isso claramente, sem vergonha de falar isso. Talvez se eu pudesse voltar lá nos meus 13 anos de idade, quando eu me converti, eu teria equilibrado mais a leitura da palavra com a oração. Quer saber algo mais? Questão do jejum. Eu estou aprendendo depois de 30 anos, intensamente, depois de quantos anos? 30 anos de convertido, gente. 30 anos. E eu olho para trás, eu fico até com vergonha. Eu fico com vergonha de olhar e falar, eu poderia ter sido melhor. Poderia ter sido pai, marido, discipulador, amigo, pastor, seja o que for, eu poderia ser melhor se eu tivesse buscado mais em oração. Se a minha vida tivesse sido mais intensa a nível de oração. Não estou dizendo que vocês têm um pastor que não ora, porque eu oro. Mas eu posso ser melhor. E eu não vou conseguir ter mudança na minha vida se eu não buscar isso em oração. Você quer ver uma igreja que muda, que cresce, que avança? É uma igreja cujas reuniões de oração está assim, ó. Está assim. Quer ver o momento que a nossa igreja aqui deu salto? Foram os momentos em que nós paramos para poder orar. Teve um período aqui na igreja, né, que nós ficamos 30 dias orando a manhã inteira. 30 dias. Nós chamamos esse período de extraordinário. A maioria da igreja lembra o quanto Deus não fez, o quanto Deus não falou. Quer entender uma igreja que cresce, avança, muda, sai do bom por ótimo e avança? É uma igreja cujas reuniões de oração, elas estão lotadas, repletas, não tem espaço aqui, vai ter que fazer a oração aqui, porque na nossa sala de oração não cabe. É isso que nós precisamos entender. Sabe como você vai promover mudança no seu casamento? É orando, Né, o pastor Danilo tem feito algo, ele tem comentado, né, que a primeira coisa que ele faz no dia, antes de sair do quarto, é ter um período de oração com a sua esposa, dentro do quarto, antes de sair, para qualquer coisa. Está tendo um período de oração, ele tem comentado a respeito disso. Um pastor bem sucedido, sim ou não? Com uma igreja grande, né? Já com um bom resultado ministerial, está lá, acorda antes de encher o bucho de comida, está orando, buscando a Deus. Precisa, Nicodemo, você precisa nascer de novo. Você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Sem oração, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque sem oração nós vamos fazer as coisas do jeito que a gente quer. E não do jeito que o Espírito sopra. Não da forma, na direção que o Espírito sopra. Então, qual é o nosso objetivo? Sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida. Falo não para vocês, mas essa palavra é para todos nós. Eu me incluo. Eu quero. Sabe, eu necessito ser orientado, direcionado, cheio do Espírito Santo. Eu preciso disso. Porque se não existir isso, essa vontade, esse desejo dentro do nosso coração, alguma coisa está errada, gente.
E eu quero mudar, e quero mudar para melhor. Essa busca de mudança é uma busca desenfreada, constante ao Espírito Santo de Deus. Esse Espírito está aqui, soprando. Sabia que o Espírito Santo está aqui, se movimentando, soprando? Se movimenta entre nós e se movimenta em nós. Está soprando. Quer mudar a sua vida? Feche os seus olhos, faça isso agora. Sinta profeticamente o sopro do Espírito Santo. Sinta profeticamente Deus agindo dentro de você. Quer mudança reais e profundas na sua vida? Sinta o Espírito Santo soprar. Identifique a direção que o Espírito está soprando. Não lute. Não lute. Siga nessa direção. Vai precisar tomar decisões. Vai ter que sair do lugar comum, do conforto. Vai ter que deixar a coleção de hábitos que nós vamos colocando na nossa vida de lado. Vai sim. Vai ter que deixar as manias, vai ter que deixar um monte de coisa, sim. Mas não existe nada melhor do que seguirmos a nossa vida sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor do que termos a novidade de vida. E isso só é promovido quando nós buscamos intensamente o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito soprar na sua vida nessa manhã. Seja cheia deste Espírito. Cheio. Fala assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mudar. Eu estou aqui porque eu quero mudar. Me enche do Espírito Santo. Eu quero, Senhor. Eu quero de todo o coração ser aquilo que o Senhor quer que eu seja.